E aí, meus queridos, bom dia, boa tarde, paz do Senhor, queridos. Uma saudade imensa de estar gravando. Este é o primeiro vídeo de 2022. Quero muito agradecer aos novos inscritos. Eu quero agradecer todo o pessoal que tem contribuído com este canal. Quero mandar um abraço aqui bem apertado para o pessoal do grupo Efraim. É uma família, é algo ali tremendo, onde Deus tem derramado das suas bênçãos, né? Muitos homens, muitas mulheres cheias de Deus, né? Nos abençoando ali naquele grupo. Deus abençoe todos vocês, né? Com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Eu quero aqui desejar que um feliz 2022 para vocês, meio que atrasado, né? Embora a gente conversa lá no grupo, mas, né, para os inscritos do canal, né, eu tenho que falar desta forma, né? Para que vocês tenham realmente um 2022 muito abençoado, apesar das circunstâncias, né? Pandemia, essa gripe, enfim, tantas coisas ruins acontecendo, né? E também a gente deve se lembrar da palavra de Deus que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, né? E em tudo dai graças, né? Porque esta é a vontade de nosso Deus. Então, queridos, diante dessa breve palavra, né, dessas saudações, eu queria estar aqui convidando você para você, junto comigo, eu quero fazer aqui como se fosse uma série sobre o livro, ou melhor, sobre a história de Sansão e Dalila, né? Eu estou programado aqui para gravar sobre o livro de Samuel, mas algo me chamou a atenção, né? Porque no início do livro de Samuel, eu não consegui entender ainda, né, o resultado ali, o que Deus quer nos oferecer, nos dar a entender a respeito de Ana, de Eucana, o nascimento ali de Samuel, sabe? Tá um pouquinho difícil para me entender ainda, né? A história assim do meio para frente eu consigo desenrolar bem, né? Desde o nascimento, na verdade, de Samuel para frente eu consigo desenrolar muito bem. Só que antes do nascimento de Samuel, aquele evento ali, né? Da oração da Ana, sabe? Tem umas coisas ali que eu ainda não consegui entender, né? Para poder estar gravando. Então, algo dentro de mim me fez refletir um pouco sobre o livro de Juízes para entender um pouco mais o que antecede, né, o livro do profeta Samuel. Então, se eu entender um pouquinho do que aconteceu no livro de Juízes, certamente eu vou conseguir entender melhor o início lá do livro, né, de Samuel. E quando eu voltei um pouquinho para trás para dar uma examinada no livro de Juízes, né, eu me deparei com essa história de Sansão, né, que me chamou muita atenção, mas muita mesmo, né? E aí eu falei, poxa, eu vou precisar gravar sobre isso, né? Eu até falei lá no grupo, aliás, com o irmão Alex, né? Lá no grupo a gente não tratou desse assunto, né, de Sansão, né? A gente tratou de muitos assuntos, né? Assuntos do episcopado, da liderança, última semana de Davi, deserto, vários assuntos a gente discutiu lá no grupo, né? Mas esse assunto aqui de juízes, né? Não foi tratado lá no grupo, né? Foi uma meditação à parte que eu fiz. E, enfim. Então, queridos, dentro dessa história, né? O que me chamou a atenção? Deus mostrou muita coisa nesse livro para mim, por isso que vai ser uma série, né? Vai dar uns 3 ou 4 vídeos, né? Dentro dessa história desse casal, né? Sansão e Dalila. E uma outra pesquisa que eu fiz, né, sobre Sansão e Dalila, eu não tenho o costume de fazer isso, né? Não gosto de fazer isso, né? Até porque esse tipo de pesquisa que eu fiz deixa no ar que a gente está estudando, e a gente deve estudar desta forma, né? Outros pregadores, né? Estudando outras pessoas para ver o que eles estão falando a respeito deste assunto, para a gente não falar tanta coisa ruim, né? Então eu fiz essa pesquisa, sabe? Eu assisti de 10 a 15 vídeos, mais ou menos. Eu assisti vídeo só dentro do tema Sansão e Dalila, né? Eu peguei uns vídeos do Silas Malafaia, vários homens, né, que estão na mídia hoje, sabe? Pessoas que estão ali na mídia mesmo, né? Pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho da forma deles, né? E todos eles, né? Todos eles vão acusar Sansão, né? Vão encontrar
defeitos em Sansão, né? Na história de Sansão, e traz ali uma pregação para alimentar a igreja, para a igreja refletir nos erros, nos supostos erros de Sansão, para que a igreja não cometa esse erro, né? Só que, então, o que me chamou a atenção é que eu não vi isso na história, né? Eu não vi isso na história, erros, né? De Sansão, embora ele pode ter cometido algum erro, mas eu não vi isso na história, né? Pelo contrário, né? Eu vi umas mensagens lindas, né? Dentro dessa história de Sansão, e inclusive Paulo, né, vai usar metade de um capítulo só para falar desse ponto, né? Do qual a gente vai começar a falar hoje, né? Que é falar sobre o cabelo, né? Sobre raspar a cabeça, corte de cabelo, usar véu, sabe? E o livro de Sansão é um prato cheio, né? Pra gente dar uma olhada naquilo, né? É o cabelo de Sansão, por que né, o poder de Deus estava no cabelo de Sansão, né? O que tem a ver o cabelo de Sansão ter poder, né? Se cortar o cabelo, perde a força, né? Parece até uma coisa contraditória, né? E isso me chamou a atenção, então eu comecei a examinar, comecei a ouvir a história, né? E deu no que deu, né? Então, primeiramente, eu anotei aqui alguns tópicos, né? Alguns assuntos que tem dentro da história deles, né? 4 capítulos, né? Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 de Juízes, né? E eu anotei alguns pontos, eu vou falar aqui de maneira bem resumida, tá? Cada ponto desse certamente vai dar um vídeo, ou metade de um vídeo pelo menos, né? Que são assuntos que vale a pena a gente conferir, vale a pena a gente dar uma olhada com relação à palavra de Deus, né? Ok. O primeiro ponto que eu anotei foi casamentos, né? Então Sansão teve 3 relacionamentos, né? A Bíblia não fala que ele se casou com Dalila, né? Mas ele se relacionou com Dalila. Ele se relacionou com uma prostituta e ele se casou com uma filisteia, né? Então esses 3 relacionamentos, né, na vida de Sansão. Então tá. Então dentro desse tópico, para falar dos relacionamentos de Sansão, uma coisa que a gente precisa corrigir no nosso entendimento. E eu não quero aqui acusar a liderança, eu não quero aqui acusar quem está me vendo, se é um pastor, se é um líder, se é um obreiro, se é alguém, né, da liderança. Porque, infelizmente, nossos pais, eu não sei quem, trouxe essa ideia dentro da Bíblia sobre alguns livros. Vou dar um exemplo aqui. Olha, a criação, o Gênesis, né, foi escrito em forma de poesia. Só estou dando um exemplo. O livro de Cantares é poético, né? É um livro romântico, de uma história de amor entre um homem e uma mulher. Né? O livro de Provérbios é para falar de sabedoria. Né? Se você quiser sabedoria, vai ler o livro de Provérbios, você vai encontrar muita sabedoria. Qual outro livro, né? Você quer um livro fantástico, né? Assim, para pessoa inteligente, pessoa que gosta de meditar na vida, de coisas, leia o livro de Eclesiastes, né? Ou até mesmo você pode se deliciar em cânticos, em orações no livro dos Salmos, que não é errado, né? Então, cada livro, por causa das suas características, a liderança, eu não sei, eu falo liderança porque foi nossos pais, né? Foi alguém que ensinou. E ao ensinar, talvez foi uma boa intenção no coração da pessoa, não sei. Mas quando a pessoa foi dar esses nomes, essas nomenclaturas para esses livros, né? Automaticamente e inocentemente, talvez, essa pessoa tirou, né? Acabou bloqueando muitas revelações, seja na história, seja no livro, sabe? Desde um tempo para cá que eu tenho percebido, todos os livros da Bíblia, todos eles, sem exceção, é uma profecia. Qualquer livro que você for abrir, meditar nele, cair para dentro dele, estudar ele a fundo, você vai perceber que ele vai falar de Jesus na primeira vinda, de Jesus na segunda vinda, vai falar até do milênio. Às vezes um livro até pequenininho, né? E a gente fala aquilo ali é história, né? A gente não consegue visualizar. Por ser uma história, a gente vai ler a história e vai procurar o defeito, né? Porque eu quero encontrar uma pregação, eu quero levantar um sermão dentro deste livro,
Então eu vou, né, olhar onde que estão os defeitos para mim trazer uma mensagem para a igreja, né? Então ali tem um erro que eu posso, né, transmitir para a igreja, não faça aquilo que é errado, né? Porque está escrito assim, assim, assado lá em tal lugar, e ele fez contrário. Isso é contra a regra, contra mandamento, né? Então não faça. Então isso, né, esse tipo de nomenclatura para os livros, né, ocultou muitos entendimentos, muitas revelações, infelizmente. Mas a gente deve dar graças a Deus, né, por essas pessoas também, né? Porque a gente não sabe da intenção do coração, né? Talvez ela no coração ela queria fazer algo benéfico, né, para facilitar para as pessoas, sabe? No coração, né? E automaticamente acabou acontecendo isso, né? E hoje Deus tem levantado algumas pessoas para restaurar e resgatar essas verdades que estão na palavra de Deus, né? E graças a Deus, Deus me chamou para fazer isso. E até inclusive, até um tempo atrás, eu estava fazendo de uma maneira não muito agradável para Deus, né? Algumas pessoas até gostaram, né? Mas eu percebo que em alguns momentos, em alguns vídeos, né? Eu sinto, né? Eu percebo que eu não agradei a Deus, né? Então, esse ano você vai notar uma diferença, né, nas minhas gravações, na minha maneira de conduzir a palavra, do ensino, né? Porque eu percebo que, né, Deus me deu esse entendimento para ensinar, né? E, enfim, muitas coisas vão mudar, né, neste canal aqui, tá? Graças a Deus por isso, né? Que Deus nos ama e para quem ama, ele vai corrigir, né? E se a gente for sensível, se a gente perceber que Deus está falando conosco, que é para a gente melhorar, a gente vai fazer isso, tá certo, queridos? Então, dentro desse ponto, né, de relacionamentos de sanção, dentro das pregações que eu falei para vocês, que eu fiz uma pesquisa e assisti, todas as pregações vão acusar de sanção. Casou com uma filisteia, e ela não é da tribo de Israel. Ela é uma pagã, é uma gentia. Não pode. Pecou. Não faça isso, querido, né? Na pregação das pessoas, né? Não faça isso, né? Você vai contrair um julgo desigual, né? A pessoa não tem a mesma fé que a sua, sabe? E hoje, para falar a verdade, né, no nosso contexto, isso é uma verdade. A gente não pode mesmo se envolver com pessoas com julgo desigual, que não processam a mesma fé que a nossa. Mas no caso do livro e da história, e se tratando de uma profecia, se eu falar que Sansão se casou com uma mulher filisteia e pecou, olha o que vai acontecer. Abraão, né, casou com uma meia-irmã dele, né? Meia-irmã. E na lei está escrito, não pode, pecado, proibido. E Deus aplaudiu, entende? Deus usou tremendamente o casal. Não foi pecado. Isaac, né, Abraão mandou buscar fora do lugar que ele estava. Vai buscar uma moça para meu filho se casar, mas eu não quero que seja daqui. Né? Jacó se casou também com pessoas longe, fora do arraial, né, vamos dizer assim, das 12 tribos. E José? José se casou com uma egípcia, uma incircuncisa. José pecou, entende? Se eu for levar nesse sentido. Quem mais? Moisés se casou com uma midianita, a Zípora. Ela não é israelita, olha só. Quem mais? Salmão se casou com a Raabe, a prostituta. Ele era príncipe da tribo de Judá, líder da tribo de Judá. Quem mais? Além deles se casarem, eles tiveram um filho, puseram o nome dele de Boaz, né? O libertador, o resgatador. E Boaz se casou com uma moabita. Então, se eu for falar que Sansão pecou, todos esses nomes que eu usei aqui agora pecaram. Pecado, entende? Então, o que nós precisamos entender? Que Sansão é uma figura de Cristo, né? Tá certo? E Cristo quer se casar com várias mulheres, várias nações, entende? Ele quer se casar com brasileira, com argentina, com peruana, com índia, sabe? Com chinesa, com japonesa. Vocês estão entendendo? Então, os personagens na linhagem masculina apontam para Cristo se casando com mulheres estrangeiras, porque Jesus vai fazer isso. Entende? Quando ele viesse, e fez isso de fato, não tem? Olha a esposa do Cordeiro.
ela está no meio das tribos, povos e nações. Em todas as nações tem esposa do Cordeiro. E ele é israelita, ele é judeu, está se casando com gentias. Está pecando com isso? Entende como é interessante o assunto? Né? Então esse assunto a gente vai tratar mais a fundo, melhor, né? Nas próximas gravações, né? Então tá aqui, eu falei dos relacionamentos, né? Você vê como que mexe com a história, né? E isso é só um ponto, né? Na questão de tocar em cadáver, né? Sansão, por exemplo, olha, ele pôs a mão no leão morto, né? E não pode tocar em cadáver. Sansão foi consagrado a Nazireu, né? E esse voto não pode tocar em cadáver. Então vamos entender, queridos. Números capítulo 6, vai ler lá um capítulo inteirinho para falar de voto a Nazireu. Se eu quero fazer um voto de Nazireu, eu preciso raspar minha cabeça por um período, entende? Eu passo a navalha e fico careca por um período determinado. Durante o período do meu voto, eu não posso beber vinho, eu não posso tocar em coisa imunda. Tem uma série de coisas que você precisa fazer. Quando termina os dias do seu voto, aí você vai lá e faz o rito da purificação, apresenta lá os animais que precisam ser sacrificados, etc. Leva para o sacerdote vai orar, espera mais 7 dias e tal, e você fica livre do voto. E Deus, né, como é que se diz? Deus vai santificar, eu não lembro aqui, a gente vai meditar em cima disso, tá? E Deus vai santificar o seu voto, vai fazer cumprir e vai ser bênção, né? Só que observe que o voto implica um homem, alguém vai fazer o voto com Deus e se submeter à navalha em vários pontos para agradar a Deus, né? Você vai ver isso no Novo Testamento, Paulo fazendo isso, Paulo, Áquila e Priscila. Eles fizeram voto, Atos 18. Eles fizeram, entende? Por um período, ficaram com a cabeça raspada. Já Sansão, querido, ele será nazireu desde o ventre. Eu vou ler para você, só para você ver a diferença. Números, capítulo... Juízes, capítulo 13, só um versículo, versículo 7. Olha só o que vai dizer. O anjo está falando com a esposa de Manoá, né? Com relação à esterilidade dela e tal, né? Olha o que o anjo vai falar para ela. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem coma coisa imunda. Né? Falando para ela já tinha que começar a praticar aquilo. Primeiramente ela. Só aqui já tem uma revelação. Né? Quem vai gerar o nazireu precisa praticar primeiro isso. Entende? Não beber vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda. Olha só, esses 3 pontos, entende? É alguém que vai gerar ele, entende? Precisa fazer isso. Mas ele também, na vida inteira, ele vai fazer isso. Olha só. Eis que você vai conceber e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e nem coma coisa imunda. Porque o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. O que o anjo está falando aqui? Que esse nazireu vai nascer já com o propósito de cumprir esse voto na sua vida inteirinha, até o dia da sua morte. Em outras palavras, a vida desse menino vai ser guiada 100% por Deus. Resumindo, a vida desse garoto vai ser uma profecia de algo maior que vai acontecer no futuro. Nazireu. Por que você acha que Jesus é chamado de o Nazareno? Você já parou para pensar nisso? Nazareno. Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Será que Nazaré tem coisa boa lá? Tem um nazireu lá, um nazareno. E é esse nazareno que vai cumprir a profecia de Sansão. Entende? A vida inteirinha de Sansão será uma profecia referente ao Messias. Coisas grandiosas que o Messias vai fazer. Entende? E o cabelo de Sansão, né? Vou adiantar algumas coisinhas aqui bem rapidinho. O cabelo de Sansão, na verdade, é o corpo de Cristo. É a esposa do Cordeiro. Porque todo o poder de Deus está contido no cabelo. A gente vai entender isso com perfeição. Então, se o anjo está dizendo que a vida inteira desse homem
será uma profecia, porque Deus o guiará, né? Então a gente volta agora para o ponto. Tocar em cadáver, né? Ele pecou em tocar em um cadáver? Se ele pecou em tocar em um cadáver, que é o leão morto, ah, e quando os 3.000 judeus fizeram um trama, maquinaram contra Sansão, o amarraram, ele permitiu, claro, que é Deus que está guiando o assunto, a profecia, e os levou até os filisteus, né? E Deus queria humilhar os filisteus, né? Só que quando chegou lá, Sansão, né, o Espírito de Deus tomou posse, né? Não que ele já não estava guiando, né, mas ele se apoderou de Sansão. E Sansão pegou uma queixada de jumento. Agora eu faço uma pergunta para você. Uma queixada de jumento não é um cadáver? Ou não? Ou o osso não tem nada a ver, não é cadáver? Se ele tocou no leão é pecado, mas tocar no jumento, no osso do jumento, na queixada do jumento, não é pecado? Detalhe, quando ele termina de humilhar os filisteus, que ele mata 1.000 filisteus com a queixada de jumento, a palavra vai dizer que ele ficou com muita sede. Muita sede. E ele clamou a Deus, ele orou a Deus. E imediatamente Deus abriu uma fenda lá numa rocha lá e deu água para ele beber. Deus atende a pecador? Se ele pecou tocando numa coisa morta, imunda, por que Deus respondeu a oração dele? A gente vai falar mais a fundo disso também, tá? Eu só estou mostrando para vocês como não é uma história apenas, né? Só defeitos, né? Aliás, eu ainda não vi defeito, né? Para ser sincero para vocês. O leão morto, né? Eu vou introduzir o assunto aqui, mas vai dar um vídeo só para falar do leão morto, né? A Bíblia vai dizer que Sansão ia descendo para uma cidade chamada Tina, né? E lá ele viu uma filisteia e se apaixonou, gamou e se agradou daquela filisteia. Olha, eu quero aquela mulher. Ela me agrada muito. E os pais de Sansão, olha, filho, você tem que se casar com alguém aqui das tribos aqui, da nossa linhagem. Você não pode, porque ela é incircuncisa, né? Você vai fazer isso? Não pode, filho. Não, mas é porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E ele insistiu, conseguiu convencê-los, né? E os 3 estão indo para ir lá, para desposar a moça, né? O interessante é que no caminho, o texto vai dizer que os pais de Sansão, o pai e a mãe de Sansão, não sabiam que Deus estava trabalhando no coração de Sansão para fazer aquilo. Mas Deus está mandando Sansão pecar, então? Não, querido, a gente tem que entender que é uma profecia. É algo que vai acontecer no futuro, em proporção maior. E quando ele estava indo, ele passou do lado de uma plantação de uva. Isaías capítulo 3, a gente vai estudar esse capítulo, ele é tremendo para confirmar isso. A plantação de uva é Israel 12 tribos, entende? Israel 12 tribos. E Sansão está indo em direção para um casamento que vai ter bodas, 7 dias. E quando... É tremendo isso, né? E quando ele chega naquele lugar, vai aparecer um leão. O leão não quer que esse casamento aconteça, né? Por algum motivo. E o leão vai partir para cima de Sansão. E Sansão vai espedaçar o leão. Existem 3 pontos, né? Para a gente visualizar esse momento. Primeiro ponto. Eu vou falar da parte que eu não entendo. Não acho correto julgar desta forma. Mas pode ser. Se eu estiver errado, futuramente eu vou corrigir. Mas a terceira, eu vou começar por último. O terceiro, que eu não acredito que seja isso. Que o leão, como é que eu vou dizer aqui? Eu encurtar as palavras, né, para não ficar longo aqui o assunto. O leão sendo Satanás, por exemplo. Vamos usar esse termo, né? Porque Satanás não quer que Jesus se case com os gentios, né? Esse casamento ele não quer que aconteça, né? Figuradamente. Então o leão vai vir de encontro com Sansão, né, para poder impedir esse casamento. Mas o Espírito de Deus se apoderou, né, de Sansão e ele destruiu aquele leão, né? Não é que eu não acredito, existe essa simbologia, tá, querido? Existe essa simbologia que pode ser o cão mesmo, né? Satanás tentando impedir este casamento, né? E aí ele despedaça o leão.
Pode ter, porque eu me lembrei agora, inclusive, né? Que Pedro vai falar que o vosso adversário anda bramando como um leão, para ver quem possa tragar, né? Então pode ter sentido, né? Que o leão vai rodear para tragar, né? Assim como ele rodeou Sansão para tentar tragar Sansão, então o adversário pode estar rodeando a nosso derredor para tentar nos tragar. Mas o detalhe é que Sansão o despedaçou, né? Então vamos lá. Então não são três, mas são duas figuras. Eu estava meio perdido nesse ponto aí. Então são duas figuras só e não três. Então essa figura de Satanás no leão aplica-se, né? Agora eu consegui conectar aqui. Eu acho que faz sentido. Esse é um ponto, né? E Jesus sendo o nosso protetor, ele não permite, né? Quem estiver nele, ele não permite que o leão, que o maligno nos toque, né? Então fica essa parte assim, resumidamente, a gente vai falar mais disso. Mas tem um outro lado que a gente precisa observar. Esse leão, ao mesmo tempo que ele pode ser uma figura, né, de Satanás, ele pode ser a figura do leão da tribo de Judá, o próprio Jesus. Porque Jesus, né, ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi, de uma certa forma, rasgado também, como o leão, né? Tá certo? Como o leão. Assim como as 12 tribos, né, foram espalhadas, né, rasgadas, despedaçadas também, como aquele leão. Tá certo? Então, quando você olha dentro desse contexto deste primeiro casamento, deste relacionamento, Sansão vai levantar um enigma, né? Ele vai falar, olha, do forte saiu comida. Quem que é o forte? É o leão. E do mais forte, eu não lembro aqui, depois a gente vai ler com calma, mas é um enigma, né? Aliás, do que come saiu comida. O leão come, né? Saiu comida do leão. E do mais forte, que também é o leão, saiu doçura. Esse é o ponto. O vídeo parou de gravar aqui, voltou a gravar, vai ter um cortezinho, tá? Mas não foi eu. Automaticamente ele cortou aí. E agora ele tá gravando de novo, tá gravando de novo. Então veja bem, veja bem. Jesus é a terra que mana leite e mel no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha cumprimentos literais, né? A terra que mana leite e mel seria vacas, né? Com vaca bastante saudável e dando leite em abundância, né? Porque o leite traz saúde, né? E o leite vai falar de amamentação materna também, né? Tá certo? E o mel, né? Ele é menos entendido, menos compreendido nas escrituras, né? O mel vai falar de alimento sólido, entende? Porque Cristo é a terra que mana leite e mel. Então de Cristo vai sair leite, mas de Cristo também tem que sair mel. Olha só, isso é interessante, né? Então, lá no capítulo 5 do escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar, né? Olha, vocês já é para vocês ser mestre, faz tempo que vocês estão aqui comigo, estudando, lendo, praticando algumas coisas, mas eu não posso dar mel para vocês, porque eu tenho que ficar dando leite para vocês, né? Vocês são crianças ainda. Tem que ficar dando leitinho. Eu tô louquinho aqui para entregar o alimento sólido, que é o mel para vocês, mas vocês não querem, né? Então, a Bíblia vai mostrar, e isso não é errado, querido, não estou julgando, tá? Não estou criticando. A Bíblia vai mostrar que, vou dar um chute aqui, 80, 90% do pessoal que conhece a Bíblia, do pessoal que vai buscar Deus, tá no leite, tá no leitinho. E fica no leitinho, e tem salvação no leitinho, tem edificação no leitinho, tem vida eterna no leitinho, tem instrução no leitinho, tem evangelismo no leitinho, enfim, não estou contra o leitinho, tá? Que é o alimento básico. Não estou, né? Acho que é uma programação de Deus mesmo para que aconteça desse jeito, né? Então tem muito leite, mas são poucas as pessoas que vão comer mel, que é o alimento sólido, né? Porque o mel ele é doce na boca, porque ele vem de revelação, entendimento, é maravilhoso. Mas depois, mais tarde, ele vai se tornar amargo no estômago, porque vai vir perseguição, vai vir crítica, vai vir julgamentos, e inclusive vai ser mais cobrado de quem está bebendo mel, né, que é um alimento sólido. Para quem muito é dado, muito vai ser cobrado, entende? Então, essa situação do mel tá saindo do leão, veja que está no corpo do leão. Por que uma abelha ia fazer colmeia lá no corpo do leão morto?
Eu nunca vi isso, né? A abelha não procura lugar assim, no meio de carne para fazer. Ela não faz isso. Não é natureza da abelha, entende? Mas se foi um enxame de abelha lá produzir mel para Sansão, que é Cristo, e o corpo de Cristo está ali junto com Sansão, né? Inclusive a mãe e o pai de Sansão vai comer mel, né? E Sansão não falou para seu pai e para sua mãe de onde é que veio o mel, né? Entende, querido? Por quê? Porque tem muita gente, queridos, que vai estar bebendo leite e eles não querem saber do mel, entende? Eles não fazem questão de onde vem o mel. O mel vai sair do corpo do leão. Quem que é o leão? Figuradamente, também é o leão da tribo de Judá. Ele foi despedaçado, entende? Então, deste leão que foi despedaçado, Jesus Cristo, vai sair leite, mas também vai sair mel. Só que o mel não é para todos, entende? Pode ficar confuso agora, mas a gente vai entrar a fundo nisso, tá? E vocês vão ver que é maravilhoso isso, né? Essa parte do mel. E envolve abelhas, né? Envolve abelhas, né? E abelhas está falando também do corpo de Cristo. A gente vai ver isso também. Um outro ponto interessante que acontece na história desse homem, né? Quando ele entra numa cidade e se envolve, né, com uma prostituta, né? Ele se envolve com uma prostituta. Então, Jesus, né, na sua pureza, na sua plenitude ou não plenitude, nos dois sentidos, ele também vai se casar ou se envolver com prostitutas, né? Inclusive lá nos evangelhos ele vai repreender os judeus, olha, vocês ficam aí nessa letra, nesse negócio de vocês aí, vocês não estão percebendo, mas até as prostitutas estão entrando e vocês vão ficar por lado de fora. Entende? Então Sansão entrou naquela cidade, se envolveu com a prostituta e os judeus, né, não tá longe disso, né? Não estavam ali, né? Na verdade, sempre traindo ele, né? Sempre apunhalando ele pelas costas, né? Dentro da história a gente vê isso. Os judeus, a tribo de Dan, na verdade, né? Tá traindo Sansão o tempo todo, né? Entende? Tem isso também. Mas o interessante é que nesse ponto da... Eu vou falar bem rapidinho, resumido, porque o vídeo ficou grande, era só a introdução, né? E a gente tem muita coisa ainda para falar aqui nos tópicos. Esse portão, né, ou portões, né? Olha só que interessante. Sansão vai se envolver com a prostituta e os príncipes, né? São 5 príncipes, tá? 5 príncipes, né? A história aqui de Juízes tem 5 juízes, né? Sansão é o 5º juiz. Lá no Novo Testamento a gente vai ver 5 dons ministeriais, né? Que Deus deu como presente para o povo, tá certo? Lá em Efésios 4, né? Olha só que interessante. Então Sansão tá deitado, não tá dormindo, ele tá deitado. Tá com a prostituta e os 5 príncipes estão tramando lá, né? Em silêncio. Olha, vamos esperar até amanhecer e quando amanhecer a gente domina ele, a gente mata ele. Esse é o intuito dos 5 príncipes, né? Lá no livro de Samuel também vai ter 5 príncipes, 5 cidades, assim como nessa história também tem 5 cidades envolvidas. Então, esses príncipes estão aguardando nas portas da cidade, né? Não se sabe se são várias portas na cidade, várias entradas, mas a Bíblia vai mostrar pelo menos 2, né? Porque está no plural, né? Portas, portões. E portões, você sabe que não está falando do portão da cidade, mas sim no reino do espírito, no mundo espiritual é portais, né? Entende? É nesses portais, né, que os príncipes estão, né? Príncipe da Grécia, lembra de Daniel? É esses príncipes aí que estão envolvidos, né? Nos portais lá, né? Então Sansão, no meio da noite, ele se levanta, deixa aquela mulher lá, e ele vai até os portões da cidade, arranca portão com umbral, que é a batente, né? Arrancou as portas, arrancou os batentes, os ferrolhos, as trancas e a chave. Colocou nas costas e levou no alto do monte que olha para Hebron. Isto é, em outras palavras, ele levou até o Monte Sião. Ele levou esses portões até o Monte Sião. Por qual objetivo? Uma coisa sem anexo, né? Parece que não tem nada a ver, né? Essa figura aqui que Sansão está fazendo, né?
com o poder de Deus, né? O Salmo 68 vai falar de alguém que subiste às alturas, levou o cativeiro, pegou o cativeiro, levou o cativeiro e deu presente, deu dádivas para os homens. Um pouquinho mais para baixo desses versos que eu acabei de citar no Salmo 68, vai falar que Deus vai entrar em juízo, vai trazer condenação para os cabeludos, ou seja, para Edom. Aguenta aí. A gente vai detalhar isso também num vídeo. Efésios capítulo 4. O que Jesus fez? Desceu nas partes mais baixas, inferiores, né? E essa cidade está num vale, né? Lá na história você vai ver que ele desceu, Sansão. Jesus desceu nas partes inferiores da terra. Removeu o cativeiro. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha a ligação. Entende? Que não é história, que não é poesia, mas uma profecia. Esse cativeiro que foi removido, no passado eu entendia que era pessoas que estavam em cativeiro. Mas não é, queridos. Jesus levou o que aprisionava as pessoas. Sansão levou as portas da cidade, porque dentro daquela cidade o povo estava oprimido e preso pelos príncipes. Você entende? Numa dimensão espiritual. Sansão arrancou as portas para que quem está lá dentro, inclusive a prostituta, possa sair e entrar a hora que quiser. Fique livre. Aquilo que prendia as pessoas, isto é, os portões, não estou falando de portão físico, portões espirituais, que prende, que escraviza as pessoas no pecado. Esses portões foi arrancado, com chave e tudo. Ou seja, aquilo que me prendia não me prende mais. Agora eu tenho que tomar a decisão. Se eu quero ser livre ou não. Aí é outra história. Mas Sansão fez isso. Como a gente sabe que a história de Sansão se envolver com uma mulher está falando do futuro, que é a igreja, essa prostituta pode ser uma prostituta literal, na época. Sim, uma casa de prostituições. Mas como hoje nós estamos numa casa de prostituições, né? Essa Babilônia, inclusive, nessa grande Babilônia que nós vivemos. Entende? Então, os portões dessa grande Babilônia já foram levados. Imagina um assalpãozinho que o pessoal usa para prender. Vamos imaginar, estou com o mouse aqui na minha mão, tá vendo? Isso aqui é uma gaiola, um assarpão. Quando Jesus desceu lá embaixo, ele pegou o assarpão, ele pegou a gaiola que aprisionava as pessoas, e levou a gaiola para o alto. Sansão não levou para o alto do monte os portões? Jesus arrancou as cadeias, as trancas, os cadeados, as correntes que prendiam as pessoas lá no mundo dos mortos, nos portais que existe, no mundo espiritual, arrancou todas as portas. Entende? Por isso que a palavra vai falar que as portas do inferno, os portais, não podem prevalecer contra o meu povo. Porque não pode. Porque já foi removido, entende? Então Sansão está cumprindo essa parte. A gente vai falar disso mais a fundo. Depois tem a parte de raspar a cabeça, né? Que eu vou falar bem rapidinho aqui, né? Já gastei muito tempo no portão. A parte de cortar o cabelo de Sansão, como o cabelo de Sansão está falando da igreja, e a igreja vai ter seu cabelo raspado também, né? Porque a gente vai ver bastante texto. Deuteronômio 21, Levíticos 14, Ezequiel 5, Isaías capítulo 3. Bastante texto. A gente tem bastante texto para fundamentar esse ensinamento, tá? Então eu vou falar aqui bem de maneira resumida, né? Então a igreja vai ter seu cabelo raspado, entende? Ela vai ser humilhada como Sansão foi humilhado. Porque depois que ele teve as suas 7 tranças, 7 igrejas com seus cabelos cortados, e foi humilhado e subjugado pelos filisteus, como nós estamos sendo, vamos ser, entre aspas, entendendo, né? Não todos. Então essa parte vai ter um cumprimento literal para a igreja também, entende? Porque tem a ver com a purificação do naziriato, entende? Na purificação do naziriato, ele vai ter que morrer, como Sansão morreu, entende? E lá no último versículo vai dizer que Sansão matou muito mais filisteus na sua morte do que mesmo em toda a sua vida. Então a igreja hoje não está matando nenhum filisteu, entende? Porque ela não está guerreando. Mas no finzinho, quando ela passar por essa fase de humilhação que ela está passando hoje, de sono inclusive, né, de dormência, né,
Porque se ela está dormindo, por que Sansão dormiu? Precisou dormir para ter o cabelo cortado, entende? Dalila fez Sansão dormir para cortar o cabelo. Mas não foi Dalila que cortou, foi um homem que veio e cortou. Então hoje, a igreja dorme justamente para poder ter seu cabelo cortado. E os olhos furados, né? Para ficar humilhada, não enxergar e nem saber o que está acontecendo e ser escravizada. É o que está acontecendo, é a história hoje, entende? A profecia se cumprindo, como foi em Sansão. Só que o texto vai dizer que na prisão o cabelo de Sansão começou a crescer. E hoje nós estamos vendo esse cabelo crescer, entende? O azeite está chegando, o poder está chegando, né? O cabelo está crescendo de novo. E quando o cabelo crescer, a igreja vai falar, como Sansão falou, né? Lá na hora da sua morte, ele falou, ele pregou para os filisteus, né? Que eu morro com os filisteus. Só que a igreja vai morrer, como Jesus morreu, como Sansão morreu, e vai matar muito mais gente do que em todo esse período agora de humilhação, né? Porque vai vir a ira de Deus, né? E a ira de Deus vai castigar os filisteus. Resumidamente, tá, queridos? Qual é o último tópico aqui, né? Qual é o problema, então, de acusar Sansão? O que eu quero dizer? Então, quando a gente tá, não estou dizendo que quando a gente, todo o pessoal que pregou, entendendo que foi uma história, né, e serviu de edificação para a igreja, né, não estou condenando a mensagem. Foi muito boa a mensagem. Eu fui edificado com as mensagens que eu assisti, né? Se você encarar como uma história, dá para você extrair informações boas e edificar a igreja, porque Deus é misericordioso. Só que quando a gente acusa muito a Sansão, a primeira coisa que acontece é que o anjo foi mentiroso, né? Não se cumpriu o que o anjo falou, entende? Então, e não é qualquer anjo, né? Porque aquele anjo tem um nome. Ah, por que você está perguntando meu nome, visto que ele é maravilhoso? E esse anjo, que o nome dele é maravilhoso, está na Isaías, né? Que é o Emanuel. E lá naquele contexto de Emanuel vai falar do mel e do leite. Naqueles dias, uma vaca só vai ter tanto leite, tanta manteiga que o povo não vai vencer. Como eu falei no início, 80, 90% das mensagens hoje é leite, porque foi profetizado que vai ter muito leite, entende, querido? Mas mel vai ser pouco. Então, quando chegar a época do mel, né, lá no contexto de Isaías, Deus está falando que vai contratar, né, vai alugar, vai contratar, vai comprar, vai fazer um negócio com um barbeiro que mora lá do outro lado do rio Eufrates, né, que é o rei da Assíria, e o rei da Assíria vai passar navalha na cabeça das filhas de Sião. Só que quando ele fizer isso, Deus vai assobiar e vai chamar todos os enxames de abelhas que andam na terra da Síria. Aquele povo que foi despedaçado, lembra? E elas virão, as abelhas, pousarão nas fendas das rochas. Quem que está na fenda da rocha hoje? Salmo 91. Cantares. Vão pousar, além de pousar na fenda da rocha, elas vão pousar nos vales. Quais vales? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, etc, etc, etc. E elas vão vir nos montes também, nos montes altos. Porque nesse período a igreja vai estar nos montes, entende? Nos montes, as abelhas vão vir. Mas para que a abelha vai vir? A abelha vem. Você sabe que o trabalho da abelha é importante na terra, né? O que acontece com a terra quando a abelha trabalha direitinho? Os animais se alegram, as flores, os alimentos, os frutos. Tudo isso acontece maravilhosamente. Hoje está em extinção, né? Está perigoso porque está acabando com as abelhas, né? Por causa de nós. Mas como Deus está profetizando através das abelhas, que somos nós, o corpo de Cristo, as abelhas vão vir e vão começar uma restauração. E elas vão pousar nesses lugares e vai trazer restauração para a terra, né? Para os animais, para os bichos e tudo. Isso eu acredito muito. E Atos 3:21, quando Pedro está falando, ele está envolvendo tudo isso, né? Claro que figuradamente, resumidamente, porque o assunto aqui é muito grande, né, para falar disso. Entende, meus queridos? Então, eu acho que eu passei aqui a introdução do vídeo, né, da história, né? Introdução, tá? A gente vai, cada tópico desse a gente vai gastar um tempo aí para falar. E vamos ler textos, né? Porque eu não li nenhum texto, eu só li um versículo que fala ali do Nazireno, né? da consagração de Sansão, né? E a consagração de Sansão é a consagração de Jesus, né? Então Jesus vai cumprir isso à risca, né? Entende? Tá bom, meus queridos, então é isso. Agora sim, eu finalizei aqui a introdução do assunto dos pontos que a gente vai tratar. A gente vai falar dos cabelos, a gente vai falar de mel, a gente vai falar de leite, a gente vai falar de bastante coisas, né? E aí a gente vai finalizar lá, sim, com o assunto novo que Deus tem dado pra gente, que é o assunto do episcopado.
que é uma restauração na liderança. Nada mais é do que aconteceu aqui, ó, no livro de Juízes, né? Assim que Israel entrou para a terra prometida, que manaria leite e mel, quando naquela época ainda não era hora de Jesus vir, Deus começa a usar essas histórias, né? Dali para frente, já no deserto ele começa a usar, mas ali ele começar a detalhar e profetizar o que Jesus faria, quando um pouquinho antes da gente entrar para a terra prometida, né? Então cada juiz vai ter uma unção diferente para trabalhar, né, para livrar o israelita, né, dos filisteus, dos midianitas, dos moabitas, enfim, de todos os cananeus, né? Então cada juiz vai ter uma história diferente, né? Mas são 5 juízes que vai apontar para os 5 dons, né, lá, né, de Efésios, tá certo? E bastante coisa, querido. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com isso. Amém, meus queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a avançar. Pode dar like, curtir. Eu gosto de fazer isso porque vai ajudar, certamente vai ajudar. Vai ajudar a gente a divulgar, a espalhar essa palavra, né? Fazer crescer aí o nome do Senhor, fazer crescer o Evangelho, fazer expandir essa palavra maravilhosa, tá certo, queridos? Então, um forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.